Boa noite a todos. Em nome do Ministério Celebra Jovens da Igreja Batista aqui de Bragança Paulista, é uma grande alegria receber cada um de vocês essa noite especial. Gostaria aqui de já chamar o Dr. Marcos Eberlin. Marcos, por favor, vem aqui à frente. Dr. Marcos Eberlin, quem é? Marcos Eberlin, doutor em Ciências pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e pós-doutor pela Universidade Purdue, nos Estados Unidos. É presidente da Sociedade Brasileira de Espectrometria de Massas e da Sociedade Brasileira de Design Inteligente, a TDI Brasil. Também é coordenador do Núcleo Mackenzie, a pesquisa em ciência, fé e sociedade. Em 2002, recebeu o prêmio Reconhecimento Acadêmico Zeferino Vaz e agora, recentemente, em 2016, recebeu a medalha J.J. Thomson, da Sociedade Internacional de Espectrometria de Massas. Professor, muito obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe bastante. O senhor tem a palavra. Amém. Boa noite a todos. É um imenso privilégio estar aqui hoje à noite falando para essa galera tão bonita aí, não é? Não sei se você já olhou do lado, olha, casa cheia. Há esperança, não há? A gente às vezes fica decepcionado, fica desanimado. A gente acha que o mundo já se convenceu que só a matéria, energia e espaço. A matéria é tudo que existe, existiu e sempre existirá. Viemos uma grande explosão que pegou nada para nada do nada e desse nada fez o tudo. Nosso destino final é a aniquilação no universo congelado, exaurido. Então, se não há propósitos, se não há valores, se não há princípios, devemos ser o quê? Ser felizes, aproveitar a vida, porque ela é tão curta, não é? A gente, no final, vai ser extinto mesmo. Mas quando a gente olha essa casa cheia, a gente fala, opa, peraí, há esperança. Parece que essa ideia não colou. O produto não vendeu. Mas se você anda por aí, pergunta para o seu professor de biologia, física, química. Se você abre a Super Interessante, aquelas outras revistas que nem vou dizer mais o nome. O que vai acontecer? Eles vão dizer assim, não, é absoluta certeza de que Darwin já explicou como a vida surgiu nesse planeta. O Big Bang explicou o universo. E Darwin matou Deus. Não há mais possibilidade de nós apelarmos para o sobrenatural. Esse apelo é irracional, porque a racionalidade venceu. Darwin matou Deus. Não é assim que nos dizem? É absolutamente certo de que Darwin aniquilou aquela ideia, aquele delírio, aquela ilusão, aquele país das maravilhas que vivíamos, imaginando que havia um Deus. A racionalidade venceu e Darwin matou Deus, não é assim? É tanta a certeza que Darwin matou Deus, que essa revista, em 2007, lançou na sua capa, Darwin, o homem que matou Deus. Até 2007 eu era um evolucionista teísta. Eu achava que era absolutamente certo que Darwin estava certo. Mas quando essa revista foi lançada, eu falei, epa, peraí, está matando o meu Deus. Eu tinha casado meu Deus com Darwin, mas matar meu Deus não. E aí o que eu fiz? Eu resolvi estudar a evolução. Aí eu conto toda a minha história no livro Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos. Depois eu vou falar um pouco desse livro para vocês. E em 2007 eu falei, peraí, agora eu vou estudar essa teoria. Porque a gente entra na academia e a gente acha, não é, que a gente sabe alguma coisa sobre evolução, mas a gente compra a ideia. Eu digo que é como a cegonha, é a cegonha de Darwin. Quando eu nasci, eu perguntei para minha mãe, mãe, da onde eu vim? E minha mãe falou assim, da cegonha, meu filho. Quem acreditou em cegonha como eu? Levanta a mão.
É só a geração mais antiga, né? Porque as mães não contam mais essa história da cegonha. Mas eu perguntei para a maior autoridade científica da época que eu conhecia, a minha mãe, falei, mãe, da onde eu vim? Ela falou, da cegonha, meu filho. E eu passei vários anos da minha vida crendo em cegonha como uma verdade absoluta. Até quando eu entrei na escola e aquele bullying educador magnífico que a gente tem nas escolas, não é? Bullying é bom, gente. E aí o bullying educador, o moleque veio assim e falou assim, que é isso, cara? Você crê em cegonha? Vem cá que eu vou te contar como que aconteceu. E o garoto contou. E a partir daquele dia eu passei a não crer mais em cegonha. Mas quando a gente entra na academia, a gente passa a crer na cegonha de Darwin, porque a sua autoridade científica diz isso, não é? Eu, quando entrei na academia, eu perguntei para o meu professor, de onde eu vim? Ele falou, Marcos, Darwin já explicou, naquela sopa ácida, escaldante, venenosa, surgiu aquela primeira ameba, e daquela ameba evoluímos, lenta, gradual e sucessivamente, passou no chimpa, que é até humano, e chegou em você, e eu criei piamente na cegonha de Darwin, por 30 anos da minha carreira científica. Você já fez as contas, né, quando eu nasci. Não precisa nem fazer a dinâmica. E aí, quando eu fui questionar, o que eu percebi? Darwin estava nu. É uma ilusão coletiva, é uma crença na cegonha, que a gente passa de geração em geração. A gente pergunta, olha, quem foi? Foi a cegonha, a cegonha, a cegonha. E a gente precisou do bullying educativo do design inteligente. O design inteligente está chamando a gente, agora vem cá, vou te contar. Para você não mais crer em cegonha. Mas aí a academia ainda crê em cegonha, não crê? A gente acha que Darwin é absoluto. Ele é o homem que matou Deus. Ele é tão inquestionável, que às vezes a gente, para salvar o nosso Deus, faz o quê? Empresta Deus. Para tentar salvar o nosso Deus, emprestamos Deus para guiar a evolução. E a gente faz aquele casamento, aquele samba do crioulo doido. Lembra, né? Se você tem Deus, você não precisa da evolução, porque Deus é gente que faz, e faz bem feito, e faz pronto. Jesus chegou no túmulo com Lázaro, que 4 dias já cheirava mal, e Jesus falou o quê? Lenta, gradual e sucessivamente, Lázaro, daqui a milhões de anos eu restaurarei você. Não, o que ele falou? Lázaro, sai para fora. E ele saiu. Jesus falou assim, eu vou transformar água em vinho, mas então me tragam um almoxarifado, porque eu preciso de antocianinas, fenóis, eu sou limitado a processos naturais, então me tragam os reagentes. Foi assim que Jesus falou. Não é o exibido e o exagerado, porque ele era um exibido e exagerado, não era? O que ele fez? Pelo poder da sua palavra, transformou água em vinho imediatamente. E o vinho era o melhor. Então, se você tem um Deus que faz, e faz bem feito, você não precisa da evolução. Mas se você tem evolução, você não precisa de Deus. Então, a gente não pode casar os dois, pode? Porque um destrói o outro. Por 35 anos, eu tinha feito esse casamento. E eu imaginava que o chimpa era o meu mano. Gente, entre nós, outro dia teve uma palestra que eu fiquei sabendo. A pessoa disse assim, Deus pegou o ancestral símio comum e soprou nele o fôlego da vida. E ele evoluiu em chimpanzés e humanos. Por que a gente tem falado isso? Porque a gente tem certeza absoluta que Darwin é absoluto. Ele explicou a vida. E ele é inquestionável, não é assim? E o chimpa é o nosso humano, será? Será que o chimpanzé é nosso humano? Eu falo sobre isso no meu livro, não é? As evidências científicas são todas contrárias. Você é o 2% só diferente em código genético? Os dados mais recentes mostram estimativas até de 33%, o que dá 1 bilhão de pares de bases. Mesmo que fosse 2%, seria o efeito Bill Gates.
Não é? A gente fica achando assim, 2% é pouquinho, não é? 2% é pouquinho, não é? 2% não é pouquinho? E é isso que eles nos convencem que 2% é pouquinho. Mas 2% é pouquinho? Se o Bill Gates chegasse aqui e falasse assim, de tudo que eu tenho, 2% é teu, o que você falaria? Nossa, que pouquinho, Bill Gates. Gente, é 2% de 3,2 bilhões de pares de bases, mas 2% é quase 1/3, é 1 bilhão de pares de bases, que seriam necessários para transformar um chimpanzé em você. Haldane já fez os cálculos e ele disse que durante todo o tempo que se acha que o ancestral símio comum evoluiu em humanos e chimpanzés, o máximo seriam 2.000 mutações. A gente precisaria, no mínimo dos mínimos, de 1 milhão, mas 1 bilhão de mutações. Nós somos 80% diferentes em proteínas, 67% diferentes nos nossos telômeros. O cromossomo Y dos humanos é 100% diferente dos chimpanzés. A fala e o raciocínio é um Big Bang evolutivo. Você fala, não fala? Você fala português, inglês, caipirês, não é? Não fala tantas línguas. O chimpanzé fala alguma coisa? Absolutamente nada. Você sabia que você tem que aprender a falar entre 3 a 5 anos? Senão você nunca mais aprenderia a falar. Tem crianças que são encontradas, enclausuradas, e nunca ouviram ninguém falar, e ela não fala, e ela nunca mais, encontrados na adolescência, na fase adulta, nunca mais vão falar. Então você tem que aprender a falar com a sua mãe. Então quem foi a primeira mãe que ensinou o seu primeiro filho a falar, se ela não teve uma mãe que lhe ensinou a falar, porque ela era a primeira? É um grande mistério. E a gente fala, a gente canta, a gente compõe melodias. A gente sorri, não sorri? Dá um sorriso bem bonito agora. Faz assim. Olha que cada sorriso lindo. Por que você sorri? Porque você usa 26 músculos da sua face exclusivamente para sorrir. Você é o único bicho nesse planeta que sorri. Agora, o sorriso, evolutivamente falando, tem alguma vantagem? Me diga. Se um bicho for te comer e se fizer assim, o que ele vai falar? Ele não vai sorrir, né? Gente, a gente tem tanta certeza, não tem? E aquela sopa ácida escaldante, se acha que uma ameba primordial surgiu ali. Eu falo do meu livro, eu sou químico. O pessoal fala assim, o Marcos não pode falar de evolução porque ele não sabe biologia. Gente, tudo é química. E a química é tudo. A evolução é essencialmente um processo químico. A evolução espera, na realidade, que você não saiba química. Porque se você souber um pouquinho de química, você não compra a ideia. E naquela sopa ácida escaldante venenosa, reações impossíveis de acontecer com ΔG positivo, competindo com reações laterais com ΔG negativo, acham que aconteceu. E aquela primeira ameba surgiu, a sua tataravó. E foi evoluindo até dar em você. Então você é o quê? Uma ameba evoluída. Eu sempre faço isso, então vamos fazer o seguinte, olha do lado e cumprimente a ameba evoluída que está do lado de você. Fala, boa noite, ameba evoluída. Aí você vai ter que responder naquele questionário, o que eu queria ser quando fosse grande, uma amebona, né? Que a ameba eu já sei que sou, evoluída. Mas, gente, será que isso é verdade? Será que Darwin matou Deus? Será que nós temos que, no desespero, emprestar o nosso Deus para salvá-lo? Para salvá-lo, não Darwin, mas Deus. Salvar Deus da extinção. Será que temos que fazer isso? Olha, o que diz Pasteur? Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muito nos aproxima. Gente, outro dia me falaram assim, não, porque os nossos jovens não podem estar lutando contra isso. A gente tem que se conformar com a ciência, senão nós seremos hereges, rebeldes. Gente, você vai se conformar com uma teoria falida? Absolutamente não, porque um pouco de ciência te afasta de Deus, mas muito te aproxima. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que mostrar a boa ciência. E a boa ciência hoje, ela refuta ou
confirma a hipótese de Deus. Gente, disseram que não. Olha só, Adão e Eva e o paraíso. Adão e Eva e o paraíso é alegoria. O povo não tinha conhecimento suficiente, por isso contou-se uma alegoria, uma historinha. Gente, isso faz sentido? Absolutamente nenhum. Se você destrói Gênesis 1 e 2, você joga a sua Bíblia no lixo. Não é assim? Será que Adão e Eva eram figuras mitológicas, alegorias? Será que o Ion seriam eras? Ele usou milhões e milhões de anos para construir as coisas? Mas como? As plantas foram criadas no terceiro dia e o sol no quarto. Gente, planta pode esperar por milhões e milhões de anos para que a luz apareça. E aí as abelhas são criadas num dia e as flores em outros. Pode, gente? Não pode. Porque há uma sinergia absoluta entre abelhas e o néctar das flores. E aí a gente corrompeu tudo, não foi? Virou um samba de crioulo doido. Darwin matou Deus, a gente emprestou o nosso Deus para tentar salvá-lo, a salvar a Deus, para a teoria. E a gente acha, não é, que nós vivemos uma ilusão. Gente, outro dia falaram assim, não, olha, eu posso até crer na Bíblia, mas um grande peixe engoliu Jonas. Ah, não, essa não, gente. Outro dia tinha uma grande baleia que eles estavam monitorando. Tinha um sensor nessa grande baleia, era imensa. E ela estava nadando nos mares, de repente a temperatura que estava sendo medida subiu de 4 graus Celsius para 36. E ela afundou numa profundeza incrível que perderam o sinal. Isso significa o quê? Que um imenso peixe engoliu de uma vez uma grande baleia. E a gente fica achando que uma jumenta não pode falar. Não, o que jumenta falou com Balaão, essa é demais. Gente, a jumenta tem o quê? Tem pulmão. Não tem? Tem língua, tem cavidade bucal. Gente, Deus fez a jumenta. Ele fez o universo, fez a vida. Para Deus fazer uma jumenta falar é facinho, não é? E aí, nesse compromisso que nós fizemos, tudo virou alegoria. A gente não crê em mais nada. Ah, Deus não pode ter parado o sol. Porque se o sol parasse, todo o universo se desfaria. Gente, ele criou o universo. Ele criou as forças naturais. Ele tem domínio total sobre tudo. Se ele quiser falar assim, congela, congela. Não é nesse Deus que você crê, é nesse Deus que eu creio. E eu não gosto dos compromissos que fizemos. E eu não gosto da gente colocar a nossa Bíblia, a palavra de Deus, os relatos que estão ali colocados como relatos anticientíficos. Pelo contrário, um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. E quanto mais nós estudamos a ciência, o que a gente percebe? O chimpa é nosso humano? Não, nós fomos feitos à imagem e semelhança de um grande Deus. Parece que fomos feitos prontos. É o que eu falo no meu livro, o Fomos Planejados. Será que somos amebas evoluídas, que evoluímos lenta, gradual e sucessivamente? Não. Será que o chimpa é humano? Descanse em paz, garoto. Você não tem nenhum parentesco com os chimpanzés. Não há nenhuma possibilidade de que haja qualquer relação de parentesco entre os humanos e os chimpanzés. Adão e Eva e o paraíso parecem ser relatos técnicos, reais, de um Deus que fez e contou a história de como fez. E será que há evidência? Gente, e Noé? Aí Noé, você vai falar assim, pode parar. Não, eu até acredito num dilúviozinho pequenininho que ocorreu numa regiãozinha, não é assim? Agora, cobrir os montes da terra, o Himalaia, os Alpes, não. Mas, gente, vai ser exatamente isso que nós vamos falar hoje à noite. As evidências científicas de que houve um grande dilúvio. Noé, a arca e os dinossauros e o dilúvio, fato ou boato?
Nós vamos falar sobre um evento bíblico que talvez seja o mais criticado e o mais ridicularizado em relação à nossa fé. E a gente vai mostrar quantas e quantas evidências científicas existem para o dilúvio. Existem N evidências científicas. Quando é que eu comecei a falar sobre Noé, a arca e tudo mais? Gente, eu falo de ciência, né? Eu falo do código genético, da evolução química, da evolução bioquímica. O meu livro fala sobre isso. E como que essa ciência testifica que fomos feitos prontos por um Deus extremamente inteligente, chamando, talvez pelo poder da sua palavra, a existência, o universo e a vida. E já apanho muito por isso. Mas quando o filme Noé, né, Samuel? Quando o filme Noé foi lançado, uns malucos, beleza, ligaram para mim. A igreja presbiteriana, não sei se está conseguindo ler aí de onde que ela é, deixa eu ver ainda. A igreja presbiteriana Ebenezer, ali em São Paulo. Ligaram para mim e falaram assim: Marcos, vai lançar o filme Noé. Você não quer dar uma palestra aqui sobre Noé? Eu falei, cara, gente, nem estou fora, né, Samuel? Eu falei, cara, não, eu só falo de química, física, biologia, já apanho tanto por isso. Já pensou se eu der uma palestra sobre Noé? Como eu estou dando hoje aqui à noite. Aí ele falou assim, não, mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar toda a juventude aqui da presbiteriana, Ebenezer, e a gente vai assistir o filme. Depois do filme você vem aqui e dá a palestra. Achei legal pra caramba. Né? A Linda estava comigo, os dois não tinham nascido ainda não, né? Já? É 2014, sim, é. E aí, evolução. Aí a gente foi assistir o filme. E o maluco beleza aqui aceitou dar uma palestra sobre Noé. A arca, o dilúvio, o dinossauro. Eu falei, cara, agora eu estou perdido, porque eu também não achava que a gente tinha evidências científicas para o dilúvio, a arca, os dinossauros e tudo mais. Lembra que eu era um evolucionista teísta? Eu estava no processo, então, de reconversão. E eu falei, cara, vou, porque o maluco beleza vai, né? Você sabe a história do maluco beleza, né? Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, maluco total, uma loucura geral. Quem falou isso? Quem cantou isso? Raul Seixas, muito bem. Cadê a cultura musical? Raul Seixas era um maluco beleza, maluco mesmo, né? As músicas eram lindas, ele perdido. Aquela de eu nasci há 10 mil anos atrás, não existe nada desse mundo que eu não saiba demais. Demais. E aí o maluco beleza topou. E a gente foi assistir o filme, não é? A Arca e o Dilúvio. E aí no que deu? O que deu? Eu falei assim, pus no meu Face, coisa de ateu. Deu no que deu. Porque os ateus fazem o quê? Ridicularizam a nossa fé. E aí nós fomos assistir o filme, o que acontece quando é do filme? Não sei quem assistiu o filme, se gostou, eu detestei. Eu queria sair, queria ir embora. Eu me senti mal, por quê? Eu aprendi desde criancinha, na escola bíblica dominical, que Noé era um homem justo e bom, que andava com Deus. E aí o que acontece quando é do filme? É um psicopata. Ele não é justo, ele não é bom e não andava com Deus. Ele quer matar o netinho. Pode. Aí você percebeu o que é que a cultura, a nossa sociedade faz com a nossa fé? Ridiculariza a nossa fé. Ridiculariza Gênesis 1 e 2. Os 6 dias literais. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo que neles. E no 7º, descansou. Não é dia, são eras. Olha, estou vendo aqui o Big Bang sendo descrito em Gênesis, porque teve uma luz e tal. Gente, compromissos. Tem um livro que outro dia alguém citou, falou assim, cara, leiam esses livros para os nossos jovens. Você sabia que os nossos jovens estão entrando nas universidades e 2/3 desses nossos jovens estão se tornando ateus? Garotado, se você está na universidade, você vai entrar, dá uma olhadinha do lado, veja 3 do seu lado e saiba que 2 entre vocês 3 se tornarão ateus. Por quê?
Porque desfiguramos o nosso Deus e achamos que Darwin é absoluto, a evolução é absoluta, o Big Bang é absoluto. Está na hora de voltarmos a defender a integridade da nossa fé. Os nossos jovens não podem ser rebeldes, hereges. Gente, jovem é para ser rebelde, herege mesmo. Quando o professor na universidade falou assim, quem ainda tem a audácia de crer em Deus, você vai levantar a mão e falar, eu, professor. Porque as evidências são todas a favor da palavra. Até Noé, a arca, o dilúvio, o paraíso. Eu assisti uma palestra lá na igreja de Bragança Paulista, com aquele maluco, beleza, professor, você já leu o livro dele? O Fomos Planejados. Não é assim? E a gente foi assistir o filme, depois eu fui na igreja e eu dei uma palestra sobre Noé, a arca, o dilúvio. E eu fiquei abismado quantas e quantas evidências nós tínhamos a favor de Noé. É isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Agora, o que nós vamos tratar? Existem inúmeras evidências. Um amigo meu, Célio, acabou de lançar um livro com 870 páginas. Adalto Lourenço está escrevendo um dele também, um novo, com muitas e muitas páginas. São evidências e mais evidências que defende, talvez, o item mais criticado, ridicularizado da nossa fé, o dilúvio. Noé, o paraíso. Paraíso não. Noé, o dilúvio, a arca, os dinossauros e tudo mais. E aí nós vamos ver hoje 10 questões e as suas evidências que mostram que um relato bíblico está cientificamente embasado. Há razões para a gente crer nisso. Quais são as 10 questões que nós vamos falar? Olha, como todos os animais chegaram até a arca? Haveria espaço para todo mundo? Os dinossauros também estavam na arca? Gente, quem crê em dinossauro? Porque tem gente que não crê em dinossauro. Acho que dinossauro nunca existiu nesse planeta. Quem acha que dinossauro nunca existiu? Quem acha que o dinossauro existiu, então? Aí, quem não acha nada? Porque teve gente que não levantou a mão. Quem acha que o dinossauro foi extinto antes do dilúvio? Depois do dilúvio? E quem não acha nada? Não sabe se foi antes ou se foi depois? A arca flutuaria carregada? De onde veio e para onde foi tanta água? A atmosfera da Terra mudou? A datação com carbono 14 foi afetada? O registro fóssil contradiz o dilúvio? Ou será que ele é a favor? Gigantes pré-diluvianos? E por que vivemos menos depois do dilúvio? Legal, né? Vamos discutir essas questões do ponto de vista científico? Isso. Gente, como é que eles conseguiram chegar na arca? Porque a gente vê todos os continentes hoje, né? Fala assim, cara, não, peraí, o canguru da Austrália, como é que ele chegou lá? Tantos continentes hoje, com tanta diferença na sua fauna. Como é que essa bicharada chegou até a arca? Como é que isso aconteceu? É fácil. Como é que a gente pode ver? Tomaram Red Bull. Criaram asas. E foram voando. Porque Red Bull te dá asas. Não foi assim? Foi com o Red Bull, não foi? Acho que não está mais funcionando. Vamos fazer assim, toda vez que eu fizer assim, você troca para mim. Isso. Gente, como é que todos os animais chegaram na arca? Hoje é conhecido, muito conhecido, que há uma movimentação de placas tectônicas. E se você regride essa movimentação de placas tectônicas, todos os continentes se encaixam. Então existia quantos continentes antes? Apenas um. O clima da Terra era diversificado como nós temos hoje? Quem defende a tese do dilúvio diz o quê? Não. O clima era muito, muito homogêneo na Terra. Talvez existisse mais vapor de água, a gente tivesse menos incidência de raios cósmicos. O planeta era muito, 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 muito mais favorável para a vida. A temperatura não oscilava tanto. Era um clima temperado, então não precisava, fazer aquele efeito cebola. Conhece o efeito cebola, né? Você põe 15 casacos e vai se tirando, durante o dia, depois à noite você põe de novo. Não precisava, gente, um único continente,
com clima no planeta todo muito similar, ou seja, não havia necessidade de populações distintas de animais ocuparem posições distintas nesse grande continente. Então, talvez, ninguém sabe, né? Porque ninguém estava lá para tirar, não tiraram foto, não tem vídeo. Mas a gente acha que essa similaridade de clima fazia o quê? Que a distribuição da fauna fosse muito homogênea. Então, como todos os bichos chegaram até a arca? Quando alguém agora te perguntar, você vai falar o quê? Chegaram como? Andando. A distância é muito longa? Não, como havia uma homogeneidade, era muito similar. Quais os animais que foram para a arca? Os que estavam mais próximos. Há evidências desse único continente? As formas superficiais são encaixantes. Agora, isso aconteceu há milhões e milhões de anos atrás? Tudo indica que não. Por quê? Porque as bordas ainda são encaixantes. Não é só a superfície tridimensional, mas as bordas. Se você encosta os continentes, as bordas ainda se encaixam perfeitamente. Isso significa que essa separação foi muito rápida, está desacelerando, e ocorreu há quanto tempo atrás? Poucos anos. Talvez milhares, não milhões. Porque se fossem milhões, o que aconteceu? O naturalismo hoje diz que esse continente resistiu à Pangeia. Mas essa separação trincou há milhões de anos atrás. Isso está separando lentamente. Faz sentido? Não. Porque se fossem milhões e milhões de anos, todos esses continentes, as suas formas já teriam sido muito perturbadas pela erosão que ocorre nas nossas praias. E as margens não seriam ainda encaixantes. Então há muita evidência hoje de que havia um só continente. Esse continente trincou em vários e eles se separaram rapidamente e deram uma desacelerada. E esse processo ocorreu há quantos anos atrás? Milhares, não milhões. Agora a gente vai olhar na palavra e está escrito assim, ó: e disse Deus, ajunte-se num só lugar as águas e apareça o elemento seco. Chamou Deus o elemento seco? Terra. É incrível como a Bíblia é um livro técnico. A Bíblia faz questão, não é, de dar os detalhes técnicos. Ele fala assim, ajunte-se num só elemento. Por que ele falou num só elemento? Porque havia um só continente. É incrível, não é? Então, como que os animais chegaram até a arca? Andando. Qual a distância? Curtinha. Curtinha. Mas tem um outro grande problema. Na arca não ia caber, Marcos. Desculpe, essa eu não engulo, certo? Não cabe. Olha só. Rapaz, eu sempre brinco com os professores de escola bíblica dominical. Porque tem muita igreja que o único treinamento que eles dão para os nossos jovens entrarem na universidade é esse daí. Eles pegam esse desenho da Arca de Noé e mandam as crianças colorirem. E aí a criança vai crescer sabendo que não cabe mesmo os animais na arca, né, gente? Olha a girafa. O elefante está abarrotado, o bicho. Já pensou, mondinha só, caía tudo. Gente, cabia na arca? Essa não. Gente, cabia ou não cabia? Vamos dar uma olhada? A arca era pequenininha? Gente, a arca era grandona. Vou falar de novo, hein? Grandona. Está vendo uma simulação do tamanho da arca lá em cima? Alguns navios que foram construídos. Está vendo o Titanic? Titanic era grande, não era? Mas se você tirar do Titanic a casa de máquinas, o salão de festas, o restaurante, as suítes presidenciais e tudo mais, a arca caberia muito mais gente do que o Titanic. A arca era um barcão imenso. Toda engenharia, todo o pessoal de engenharia naval que quer desfazer do relato bíblico, faz o quê? Simulações. Mas todas as simulações que são feitas em relação às dimensões que a Bíblia reporta para a Arca de Noé, fala o quê? Uau, esse é o maior barco possível de ser feito com madeira. Sabia disso? E o barco era imenso, imenso, imenso. Gente,
que aqui já foi. Isso. Não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos, Kentucky, há uns anos atrás, o ministério Answer in Genesis, malucos, beleza também, como eu, lançou esse parque temático, o Ark Encounter. Fantástico, a gente está querendo fazer uma viagem para o próximo ano, em julho. A gente está marcando tudo. Ó, gente, se você quiser participar junto com a gente, falei com o Adalto Lourenço, os dois malucos belezas do Brasil, vão organizar em julho do ano que vem, uma viagem para o Ark Encounter, esse parque nos Estados Unidos. E esse parque nos Estados Unidos faz o quê? Olha só, ele representa em tamanho real a Arca de Noé. Você fica achando que era um barquinho. Gente, era um barco imenso, o maior possível de ser construído em madeira. E quem olha o barco fala, cara, que tecnologia fantástica. Os povos antigos eram ignorantes, que a gente precisava contar a historinha para eles entenderem. Gente, todas as simulações no código genético, o projeto ENCODE terminou, o genoma humano terminou. Sabe o que eles descobriram? Todo filho é 100 mutações deletérias a mais, tem 100 mutações deletérias a mais do que seu pai. Por isso que o seu filho é aquele pentelho, né? E aí você fala, nossa, que praguinha, gente, tenha piedade, ele tem 100 defeitos a mais que você. Isso mostra o quê? A gente está evoluindo. Nós estamos evoluindo. Os dados genéticos mostram isso. Michael Behe acaba de lançar o seu livro, o mais novo livro, o outro maluco beleza, é Darwin Devolves, mostrando que os processos que se acreditavam nesse planeta serem evolução, aumento de sofisticação de informação genética, na realidade são involução. O bicho está te comendo, você corta o braço, você corta a perna. O vírus da AIDS, os vírus, quando resistem às drogas, eles nocauteiam caminhos genéticos, caminhos metabólicos. Eles fecham uma porta aqui, fecham outra. Abrem novos caminhos genéticos que eles já têm embutidos em si mesmo, no seu arsenal genético. E todo bicho mutante é menos apto do que o selvagem. Se você tira a droga, você pega o mutante com o selvagem ganha. Então nós estamos evoluindo. E olha o tamanho da arca. Magnífico, né? Dá uma olhada, gente. A esposa de Noé tinha uma sala de costura. Tinha adega, ginástica, Noé fazia academia. Dá uma olhada, olha só os animais, cada um tinha o seu lugarzinho bonitinho. Não é? Veja só, as simulações, fala assim, cara, não cabe. Eu também achava que não, tá? Eu era cético como você, talvez seja. E eu falei assim, não cabe, porque olha, tem tanta espécie de bicho nesse planeta, não tem? Só de besouros tem mais de 1 milhão, tudo decorado. Aí você fala assim, nossa, quanto espécie. Mas, gente, a especiação é causada pelo quê? Pelas diferenças em ambiente, em habitat. Climas diferentes, condições diferentes, alimentações diferentes causam a especiação dentro do mesmo tipo básico. Então, caninos, felinos. Caninos foram se diversificando em lobos, raposas, coiotes e tudo mais, não foi? Cães. A gente foi hoje ver os cães, né? Cada um diferente. Mas tudo veio do mesmo tipo básico. O mesmo tipo básico, canino, felino e tudo mais. Antes do dilúvio, então, uma boa teoria é que a especiação ainda não havia ocorrido, não tinha ímpeto de especiar. Por quê? Porque o ambiente era de boa, tinha comida, vegetação, estava que nem aquele garoto que falou assim que na hora do lazer ele quer ficar de boa. Os animais estavam de boa, comida farta. Um planeta magnífico, temperado. Então, e aí, baseado nesse princípio, você vai fazer os cálculos da arca, sabe quanto % da arca provavelmente estava ocupada com bicho? 1/3. 1/3 da arca. Então havia espaço? Havia espaço de sobra. Noé jogava futebol com o menino, né? Tinha lugar do golfe, que a menina não gosta, né? Tinha até o campo de golfe, né? Tudo, gente, tinha muito espaço.
Os animais, você fala assim, nossa, T-Rex não ia caber, aquele bichão imenso. Gente, provavelmente a longevidade da vida antes do dilúvio era muito maior. Os patriarcas viveram mais de 900 anos. E aí os dinossauros também. Por que razão a gente esperar, né, que eles morriam também pouco, cedo, como a gente morre agora? E o T-Rex, o que é? Os dinossauros são o quê? Répteis. E eles fazem o quê? Os répteis crescem durante toda a sua vida. Então esses bichão grandão já era velhão, já tinha uns 800, 900 anos. Agora o dinossauro, o T-Rex, nascia do quê? De ovo. E aí quando você quer pegar, suponha que como aquele filme, como é que chama aquele filme? Que a gente quer povoar outra terra, fantástico. Como é que é? Interestelar. Magnífico, né? Você quer mandar uma nave para popular outro planeta. Aquele filme mostra que não existe possibilidade de se encontrar outra terra. A Terra é um milagre, 1.200 condições únicas que só a Terra tem. Só a Terra tem. A NASA vive anunciando extra, achamos outra Terra, não é? Porque fomos doutrinados por Carl Sagan a acreditar na ciência de homens. Maldito o homem que confia no homem. E aí Carl Sagan disse assim, olha, existem milhões e milhões de outras civilizações e milhões de outras terras. A gente fica achando que tem. A Terra tem 1.200 condições únicas que só o planeta Terra tem. E achar outro planeta é uma ilusão. Eles falam assim, olha, está na zona habitável. Parece que tem até ET lá, né? A zona habitável. Sabe o que é zona habitável? É uma mera proporção entre a distância do planeta e o diâmetro da estrela. Se tiver água lá, pode ser que ela seja líquida, nem sabe se tem água. Mas são 1.200 condições. É o campo magnético, a camada de ozônio e tudo mais que nos protege. Mas se você quisesse mandar, né, alguém numa nave, que idade que você escolheria do casal? Ali, aquele pessoal já no bico do corvo, quinta idade, 95, um casal de 95. Não, o que você mandaria? Aqueles 16, 17 anos, né? No fervor reprodutivo, não é? E um dino de 16, 17 anos, Samuel, que tamanho ia ter? Pequenininho assim. Sabe qual é o tamanho médio de todos os animais nesse planeta? Uma ovelha. Então haveria espaço na arca? 33% só estariam ocupados. E os dinos? Será que aconteceu isso? Oh, crap. Was that today? Perderam o dia, não anotaram na agenda do Google, não puseram, não mandaram o WhatsApp, né? É hoje, garotada, e eles chegaram atrasados. Tem gente que acha que não ia caber o dinossauro na arca, então ele foi extinto antes. Será que isso é verdade? Eu conto no meu livro, Fomos Planejados, que olha só, Mary Schwartzman, uma paleontóloga norte-americana, há poucos anos atrás, achou um osso de T-Rex extremamente valioso. Eu brinco, né, que ela contratou uma empresa para buscar com helicóptero. Manuel e Joaquim, transportes aéreos de ossos de T-Rex. E lá foi Manuel e Joaquim para buscar o osso. Quando chegou lá, Manuel e Joaquim viu que não cabia no avião. E português tem aquela lógica. E ele falou assim, não cabe, serra. Cerrou. Brincadeira com os portugueses, né? Minha esposa é 50%. 50% português, o pai é português. A gente adora eles, eles também adoram a gente, faz as mesmas piadas. E aí o que aconteceu? O osso cheirava mal, tinha tecido mole. Fizeram o proteoma do dinossauro. Aí eu sou bioquímico, né? Basicamente. Aí as proteínas são formadas de aminoácidos. Os aminoácidos mais instáveis estavam intactos. Isso significa o quê? Tem mais de 35 artigos hoje publicados. Acharam tudo, porque começaram a cortar osso por todo o planeta. Isso mostra o quê? Olha, os evolucionistas disseram que os dinossauros tinham sido extintos há 60 milhões de anos atrás. Gente, se você põe um frango um peixe fora da geladeira,
As senhoras aqui que cozinham, quanto tempo demora para degradar? Fora da geladeira um peixe? Horas. Mas são 60 milhões de anos. Começa a contar aí, ó. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e o bichinho lá, e resistiu. Aí os evolucionistas falaram o seguinte: não, foi um super, mega, hiper grande, magnífico conservante. 60 milhões de anos. A gente sabe que os ossos são submetidos a raios cósmicos na Terra. Os cálculos mostram que nenhum material orgânico subsistiria, mesmo que fosse enterrado, por mais de centenas de anos. Então, quantos anos faz que os dinossauros foram extintos? Centenas de anos atrás. Chineses guardaram os últimos dinossauros em cavernas, porque tem relatos de história de chineses. Eu brinco, né? Os chineses foram os últimos a comerem dinossauros, sopinha. Deve ser bom, não deve? Outro dia teve um cargueiro japonês, o Adalto conta isso nas suas palestras. Eu esqueci de dizer, né, que eu assisti um monte de palestras, algumas do Adalto. E aí o que acontece? Tinha um paleontologista no barco. Pescaram um dinossauro, tiraram a foto do dinossauro, o paleontologista fez um desenho, era um dinossauro, publicaram no jornal japonês, o desenho e tudo mais. Aí os evolucionistas falaram assim: não pode ser, é impossível. Devem ter tomado todas nesse navio. E aí começaram a desacreditar. Gente, procura na internet. Você vai ver a figura lá desenhada de um dinossauro. Tem figuras de dinossauros em potes de barro na América do Sul. Tem figuras de dinossauros junto em cavernas com humanos. Vivemos com dinossauros. Aí você fala: não é possível. T-Rex, aquele bicho malvado. Gente, você acha que o T-Rex é um bicho malvado porque sua cultura hollywoodiana te diz. Mas não, os exemplos científicos mostram, tem vários artigos dizendo que os dinossauros, na sua ampla maioria, deveriam ser herbívoros. Aí o T-Rex, você fala que, nossa, que bicho mau, né? O T-Rex, gente, para começar, ele é meio manetinha, tem um bracinho curtinho, não tem? Ele é gordão é meio lento, não é? E o pior, foram fazer a simulação da arcada dentária, que se o T-Rex desse uma mordidona assim, o que aconteceria? Ficaria banguelo. E a gente encontra fossilizadas arcadas dentárias de T-Rex perfeitas. O T-Rex era o que então? Herbívoro, calminho, tranquilo. E aí você tinha assim um T-Rexzinho pequenininho, só os vovozões que eram grandes, só os vovozões. Eles entraram ou não entraram na arca então? Gente, não cabe. Aí o pessoal põe aí, né? Dinossauro na arca de Noé? No way. Impossível. Será? Não está funcionando, né? Assim. Gente, quantas espécies de dinossauros existem? Eles vão dizer assim, 687. Espécies pós-diluvianas. O bicho cresce por 900 anos. Às vezes eles acham espécies fossilizadas de várias idades e classificam cada uma delas, da mesma espécie, como espécies diferentes. Por quê? Porque varia durante todos esses anos. Todas as simulações reais mostram que tipos básicos de dinossauros, 58. Tudo do tamanho médio assim de uma ovelha, porque tem dinossauro pequenininho. Então onde é que eles caberiam na arca? Aonde que eles caberiam? Num quartinho. Você entraria na arca assim e falaria assim: onde estão os dinos? Onde estão os dinos? Sobe no segundo andar. Segundo andar, terceira sala direita. Terceira sala direita, abria as portas, estavam lá os dinos. Os dinos estavam na arca. 58 tipos básicos. Tamanhos médios. A gente não sabe exatamente o tamanho, né? Olha lá, tá vendo? No Ark Encounter. É um dinozinho lá, bonitinho. Herbívoro, dava... Gente, eu falei sobre isso, né? Os tecidos moles que foram encontrados. Outro dia teve um debate, estava assim, olha, o pessoal do design inteligente, os evolucionistas e os evolucionistas teístas. E aí o que sobrou para o evolucionista teísta? Defender os 60 milhões de anos para os dinossauros. Olha só, que pode? Não pode, né? Fica feio, não fica?
Por isso que a gente não pode fazer compromisso com ciência de homens. Outro dia, numa palestra, um palestrante disse o seguinte: olha, leiam esse livro. Sabe qual é o livro? Finding Ourselves After Darwin. Nos encontrando após Darwin. E qual é a tese do livro? Nosso consolo é colocar Deus para guiar a evolução. Porque faliu a nossa fé, faliu Noé, faliu tudo. Adão e Eva é alegoria e tudo mais. Gente, levante-se firme e forte defendendo a palavra. A palavra é digna de toda a confiança. E a ciência pouca te afasta de Deus, mas muito te aproxima. Quando você vai investigar, até os dinos, você explica. E aí você acha tecido mole em dinossauro. E aí você descobre o quê? Que eles foram extintos há poucos anos atrás. O selacanto, acreditava-se que ele tinha sido extinto há 200 milhões de anos. Que teria sido o seu tataravô marinho. E que aquele peixe teria evoluído em anfíbio tal e chegado em você. Foram pescar outro dia, o que aconteceu? Encontraram os selacanto nos mares, nadando bonitinho, intacto. 200 milhões de anos. Por isso que eu tenho essa ideia maluca, né? Essa é maluquice, perfeita. Maluquice, mas eu tenho. Que um dia encontrarão o monstro do lago Ness. E que ele será um dinossauro. Seria 10, não seria Samuca. Magnífico. Olha lá, o monstro do lago Ness, magnífico. Próximo. Gente, como é que o naturalismo crê que os dinossauros foram extintos? Um grande astro, bum, bate na terra, levanta uma grande poeira, a terra fica escura e morrem só os dinos. E a vida continua. Gente, catástrofe naturalista, sem razão, sem senso, pode. Agora, um catástrofe que inunda todo o planeta? Não pode. É incrível, né? Olha lá, morreram todos. Isso deveria ter acabado com a vida no planeta, então, de tudo. Não deveria sobrado nada, nada. Olha lá, todos mortinhos, né? Próximo. Gente, e a arca flutuaria? Você fala, epa, peraí. Tsunamis imensas que devem ter ocorrido, aquelas ondas e tudo mais, né? Eu falei das simulações que são feitas nos cursos de engenharia naval. Sabe o que é que descobriram? Que a arca, nas dimensões descritas pela Bíblia, seria o maior barco possível de ser feito em madeira. E o pior, é o maior barco, o melhor barco em termos de flutuabilidade. Agora, flutuaria vazia? Não, com carga. E quanto que eles calculam? 1/3. Então, se você coloca 1/3 de carga na arca, ela não vira de jeito nenhum. De jeito nenhum. É incrível, não é? Magnífico. E aí você vai olhar o relato bíblico, aí você fala assim, por que que o escritor teve o cuidado de escrever assim, ó, faça ali um teto com um vão de 45 centímetros, mas tem tanta coisa que a Bíblia não diz, vai gastar texto para colocar 45 centímetros? 45, entre o teto e o corpo da arca, coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio. Por que que ele gastou tempo para dar os relatos técnicos? Gente, se você quer escrever uma historinha de um barco qualquer que um dia afundou, o que que você vai fazer? Você não vai dar os detalhes, vai. Porque depois vão confirmar isso, vão tentar fazer as simulações, vão ver que você errou. Agora, por que que ele pôs os detalhes? Porque a Bíblia fala assim, ó, fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Por que que ele quis dar os detalhes, Samuel? O que que você acha? Porque ele é um exibido e um exagerado. Fala que faz prova, se eu não calculei direito, se eu não mandei construir direito, se o barco não flutuaria, faz prova, não é assim? É um relato técnico, digo de toda a confiança. Tem vários relatos de dilúvios e aí pelo mundo. É tudo uma loucura, uma ilusão. Tem uns negócios sem pé, sem cabeça. Agora você vai no livro, na palavra, o que é um relato técnico. Que pode ser comprovado e tem sido comprovado. Tem sido comprovado, não é assim? Gente, de onde veio tanta água? Agora não, Marcos. Agora você está perdido. Você vai ter que cobrir o Himalaia e os Alpes.
Gente, da onde veio tanta água? Olha, inicialmente se achava que tinha muita água na nossa atmosfera, porque era muito mais úmida e tinha precipitado, mas é pouca água, um pouco precipitou disso aí. Mas sabe o que aconteceu mais recentemente? Ó, o próximo. Descobriu-se que no interior do nosso planeta, ali na crosta e no manto, entre 400 e 700 quilômetros, nós temos um grande rio de água, com muito mais água do que a superfície. E essa água está sobre alta pressão e temperatura. Eles acham que esse rio ainda está lá, eu acho que não está mais. Olha, teve vários relatos e tudo mais. Encontraram, inclusive aqui perto do Mato Grosso, um diamante. Essa água está aprisionada em cristais, sobre alta pressão e temperatura. Então, da onde veio tanta água? Olha a hipótese, muito legal. Essa é que a gente usa, o pessoal que defende o dilúvio usa mais hoje. Um grande continente, não tinha? Esse mar de água sobre alta pressão e temperatura. O que acontece com esse grande continente? Alguma coisa acontece no nosso planeta. Tem uns que acham que veio o meteoro e tudo mais. Eu acho que seria muito fácil ele fazer o seguinte, mudar um pouquinho o ângulo de inclinação axial da Terra. Mudou, fez o que com o grande continente? Trincou. Várias trincas. E aí essa trinca chegou até nesse mar. E esse mar agora sobe água sobre alta pressão e temperatura. E a gente olha no banco, porque foram abertas as portas do abismo. O que a Bíblia descreve? A água sobre alta pressão e temperatura jorra da terra. É incrível, né? Como tudo bate. E agora essa água sobre alta pressão e temperatura sobe. E quando sobe lá em cima, qual é a temperatura lá em cima, gente? Lá em cima. Quando você viaja, você olha lá no monitor, está assim, menos 55 graus Celsius. E essa água agora condensa e chove. Da onde veio toda a água? Desse mar. Sobre alta pressão e temperatura. Incrível, não é? E você vai falar o seguinte, mas cobriu o Himalaia? Cobriu o Everest? É muita água, não é? Gente, havia Everest e Himalaia antes do dilúvio? Provavelmente não, a gente não sabe, porque é pré-diluviano. E ninguém tem foto, ninguém tem satélite, ninguém tirou, né, o Google Maps, né, ainda não operava naquele tempo. Mas provavelmente naquele grande continente, a movimentação das placas tectônicas ainda não havia acontecido. E se não tem movimentação de placas tectônicas, não há nenhum ímpeto para grandes montanhas. Porque é o arraste dessas placas tectônicas nas bordas que elevam as grandes montanhas. Então tinha Alpes, tinha Himalaia? Não, os montes devia ter, mas não era assim tão alto. Então ficou mais fácil, né, encobrir tudo. E para onde foi a água? Agora sim. Para onde foi a água? Toda vez que você vai para Santos, Ubatuba e tudo mais, tomar um banho de mar, você está banhando nas águas do dilúvio. O que acontece na separação das placas tectônicas? Quando dois continentes se separam, o que acontece no meio? Forma uma fossa em V. E quanto mais eles se separam, mais essa fossa fica profunda. Um V que se abre. Hoje nós temos fossas submarinas com 11 quilômetros de profundidade. Então você viu a cena? Um grande continente cobriu com água, agora ele começa a se afastar rapidamente, os montes começam a se elevar por causa desse arraste, a água começa a jorrar para as fendas e a água de novo surge com novos continentes. Incrível, não é? Muito bem. A coisa vai ficar pior, né? Aí a Bíblia fala que o dilúvio destruiu a terra, Deus promete nunca mais destruir com água e coloca um sinal, o arco-íris. Porque não chovia antes. Agora o arco-íris é formado com o quê? Com gotas de chuva. É a difração da luz branca, a separação dos seus componentes. É um processo magnífico. Eu já estudei várias vezes, querendo entender exatamente do ponto de vista físico, como que você consegue enxergar aquele arco magnífico. Gente, toda vez que eu leio, eu acho que eu entendi. Passa um dia, eu quero ler de novo. Tão complexo que é o processo. É magnífico. E aquele arco só pode ser formado com gotas de chuva, confirmando o relato bíblico. Mas é só isso, gente. A nossa atmosfera hoje é igual. Respira aí, ó. Você está respirando o quê? O Dalton.
cantor das multidões. Você não sabe, né? Mas eu vou contar essa história. O Dalton é o único cantor gospel desse país que num culto, numa praça, conseguiu cantar cartas de tarô, não é? No culto na praça. E ele cantou assim, ó: meu amor, o nosso amor está escrito nas estrelas. Estava assim, cartas de tarô. Oh, oh. Foi uma comoção geral, não foi, Dalton? Mas foi 10, né? Depois ele cantou falou, eu era assim, ó, cartas de tarô. Oh, oh, não foi? Mas, Dalton, o ar que você respira é composto do quê? Dalton, 75 anos já respirando esse ar, você até hoje você não sabe? Nitrogênio e oxigênio na proporção de 3:1, certinho. A gente tem nitrogênio e oxigênio na proporção de 3:1. Você respira muito bem, né? Mas sabe o que acontece? Outro dia encontraram esse âmbar e encontraram o ar lá dentro. Foram fazer a análise do ar, sabe o que perceberam? Tinha 50% a mais oxigênio ali dentro. O que significa que a atmosfera antes já foi mais rica em oxigênio. Gente, a pessoa tem mais oxigênio? Né? Aquelas câmeras hiperbáricas. Você ia jogar futebol, você jogava 5 horas. Não, o arzinho agora está mais pobre, gente. Está mais pobre. Você tinha mais energia, porque o nitrogênio é para te dar, o oxigênio é para te dar energia, o nitrogênio é para formar suas proteínas. Por isso que tem o ciclo do nitrogênio, o ciclo do oxigênio, o ciclo do carbono. Por isso que tem raio para fazer nitrogênio e oxigênio reagirem, formando nitrito, nitrato e amônia. Tudo é perfeito, não é? Mas tinha mais oxigênio. A nossa atmosfera já teve mais oxigênio. E aí, gente, o que acontece com essa atmosfera diferente? A datação do carbono 14. Ela funciona? Eu sou um espectrometrista de massas, é um espectrômetro de massas que faz a determinação. E outro dia eu estava assistindo uma palestra de uma amiga minha que trabalha com o método, ela falou assim, olha, para o método funcionar, ela tem esses 11 pressupostos. Se, tudo isso é verdadeiro, o método funciona. Aí no final eu pedi a palavra e falei assim, olha, minha amiga, eu não vou falar o nome dela agora, que eu já nem lembro mais. Olha, antes eu duvidava do método de carbono 14, agora eu tenho certeza absoluta que isso não funciona. É 12 casos depois da vírgula, é a quantidade de que você mede, partindo do material inicial. São 11 pressupostos que teriam que ser verdadeiros. E um grande pressuposto é que nada mudou. O presente é a chave do passado. É o uniformitarismo da ciência. Gente, isso é verdade. O presente é a chave do passado. Chega um garotão bonitão lá, o cara tá bonitão, super vestido, tudo. Você fala, nossa, que cara legal, vou começar a namorar, quero casar com ele. Mas aí você vai entrar na internet, pega o nome dele, ele já foi casado 5 vezes, foi preso, foi um criminoso e tal. O presente é a chave do passado? O passado é a chave do presente, você não vai casar mais com ele, vai? Entendeu a analogia? A gente conheceu o passado, não o presente. Aí o passado, se houve um dilúvio nesse planeta, o que aconteceu, gente? O carbono 14 é assim, ó, raios cósmicos atingem a nossa atmosfera, transforma o nitrogênio em carbono 14. Carbono 14 se transforma em CO2. CO2 participa do ciclo do CO2, todas as vidas, tudo. Gente, se houve um dilúvio, esquece. Carbono 14, por isso que eu não dou 1 centavo em nenhuma datação com carbono 14 que passe de 1.500 anos. Porque tudo antes do dilúvio mudou. Acentuadamente. Gente, e o registro fóssil? Foram milhões e milhões de anos de deposição. Olha só, as coisas mais simples estão embaixo, vão subindo, ficam mais complexas. Gente, tem um documentário que eu quero que você assista quando você chegar em casa, no Netflix tem, chama Is Genesis History? Quando eu assisti, eu chorei. Aí assisti de novo, chorei de novo. Assisti de novo, chorei. Parei de assistir porque não, é muito choro. Por quê? Porque duvidaram da nossa fé. Nós somos maluco, beleza. Olha só, creem em dias literais, Adão e Eva no paraíso, que fomos feitos prontos por uma mente inteligente, que nada, Deus soprou no seu fôlego, num ancestral símio comum. Darwin matou Deus. Não, a gente empresta a Deus. E aí, gente, assiste esse documentário, Is Genesis History. Ele vai falar o seguinte, olha, todas as camadas sedimentares são perfeitinhas, não tem nenhuma erosão no topo, se propagam por grandes regiões, tudo mostrando que isso foi um processo rápido de deposição.
Assiste o documentário, tá bom? Chama Is Genesis History, tá? Legendado, se você sabe inglês, não precisa ver a legenda, tá bom? Gente, e aí? Vai-se no topo dos Alpes, no Himalaia. Outro dia eu fui na Serra Gaúcha ali e tal. O cara falou assim, ó, tem um monte de restos de animais marinhos em cima das... Gente, em cima dos Alpes tem resto de animal marinho. Milhões e milhões de anos, segundo o naturalismo, aquilo era um fundo de mar. Mas a movimentação lenta, gradual e sucessiva por milhões e milhões de anos das placas tectônicas transformaram aquele fundo de mar num grande monte. Mas com o resto de animal marinho ali em cima, a erosão cobre em média no nosso planeta 4 milímetros por ano. Todos os cálculos já mostram que o topo dos Himalaias já deveriam ter sido lavados pela erosão pelo menos 100 vezes. Mas os restos estão lá em cima. Isso significa o quê? Que uma grande catástrofe ocorreu nesse planeta, que elevou rapidamente um fundo de mar em montanha. Incrível essa, né, Samuca? Gostou, né, Dalton? Pelo menos esses dois. Aquele caso da erosão, olha lá, 4 milímetros por ano, não deveria ser. Aí você vai embaixo dos montes, você tem todo o registro fóssil lá. Não faz sentido. Porque o registro fóssil deveria ter sido lavado. Mas ele está lá bonitinho, as camadas lindinhas, bonitinhas. Aí você vai no registro fóssil, não tem libélula. Não tem libélula, não tem libélula, não tem libélula e bum! A libélula aparece pronta. Gente, a libélula aparece pronta no registro fóssil. Outro dia eu estava assistindo um documentário. Pastor, não sei se acabou meu tempo, mas se acabou, o senhor fala assim, para, mas está acabando já, estou terminando. Outro dia eu estava assistindo um documentário no... Animei agora, hein? Eu estava assistindo um documentário no Discovery. E o cara falou assim, cara, tá vendo a libélula? É um grande espetáculo da evolução, que Darwin já explicou e tudo mais. Olha que bicho magnífico, porque libélula é magnífico, não é? Olha, ele enxerga 380 graus, ele tem 2 pares de asas, ela movimenta-se, faz qualquer tipo de acrobacia aérea, é um bicho magnífico, magnífico, magnífico. Mas você vai no registro fóssil e você encontra a libélula pronta. Eles esqueceram de dizer que se encontra pronta, mas até com 1 metro de comprimento. As primeiras libélulas aparecem no registro fóssil com até 1 metro de comprimento. Gente, como é que uma libélula de 1 metro de comprimento voaria hoje? Não voaria. Por quê? Porque não tem oxigênio. Então tinha mais, não tinha? E elas eram grandonas. O que aconteceu com a libélula durante toda a história de vida dela nesse planeta? Ela simplesmente só reduziu. A gente deve ter reduzido o tamanho também, sabe? Eu acredito que a gente era muito maior, muito mais forte, mais bonitão. É quase que impossível, né? Você olha para mim e fala, não dá. Brincadeira. Não é? O homem de Neandertal diz que ele era mais alto, mais forte, tinha mais crânio. Gente, era bonitão, cara. E aí, a libélula, o cara fala assim, as libélulas aparecem prontas com 90 centímetros. Eles disseram assim, sabe por que a libélula apareceu pronta nesse planeta? E a evolução não mexeu com ela? Falei, cara, é o que eu quero saber. Fala aí. Depois do comercial. Ficaram lá se enrolando depois do comercial por 3, 4 sessões. No final eles contaram. A evolução não mexeu com a libélula ao longo dos milhões e milhões de anos, porque a evolução fez a libélula pronta. Gente, Darwin é absoluto, não é? Darwin é absoluto. Olha que teoria magnífica. Um processo acéfalo, despropositado, que se baseia em processos naturais não guiados. De repente faz um ápice da tecnologia, sofisticação de voo, de enxergar. A libélula enxerga infravermelho, ultravioleta, visível. Ela é incrível. Aparece pronta, com 1 metro de comprimento, no registro fóssil. Gente, olha lá uma simulaçãozinha de como é que ela era, né? Vamos em frente, que eu preciso terminar. A gente vive bem menos. Gente, a gente vivia 900 anos, sabia? Era legal, hein? 900 anos, já pensou? A gente chega em 90 e fala, nossa, quantas coisas eu não fiz. Se eu tivesse 900 anos, eu falei, ixi, tem toda a minha vida pela frente. Sabe por que a gente vive menos? Um grande problema. Adão e Eva, no paraíso,
eram geneticamente puros. Lembra dos 100 defeitos que a gente acumula? Então, casar primo com primo não tinha problema nenhum, até irmão com irmão. Mas Noé e a sua família, depois de inúmeras gerações, já tem muitos defeitos genéticos. E casar com primo não é bom, né? A gente às vezes insiste, fica morrendo de medo quando tem o primeiro filho, né? Para saber se está bonitão. Por quê? Porque você tem que casar com o cara mais... aconselho aos jovens, case com a pessoa mais diferente possível de você. Se você é finlandês, casa com o africano. Mais ou menos por volta de por aí. Por quê? Porque os defeitos genéticos são diferentes. Mas um único casal com seus filhos, depois desses problemas genéticos terem se acumulado, tiveram que repovoar, e primo casou com primo e tudo. E a gente sabe que isso é um gargalo genético extremamente danoso. Então por que caiu assim, ó, brum, a longevidade? Por causa desse gargalo genético. Incrível. Conclusão, gente. Darwin matou Deus? A gente tem que sucumbir a essa ciência naturalista? Ou a gente tem que levantar firme e forte dizendo que um pouco de ciência nos afasta de Deus, mas muito da ciência nos aproxima da verdadeira ciência, da verdadeira fé, da verdadeira interpretação da palavra, Gênesis 1 e 2, literal. Foi a ideia de que Gênesis 1 e 2 não era literal que trouxe o liberalismo para a nossa fé. E as consequências desse liberalismo foram devastadoras. Devastadoras. Não foi? Então talvez tenha chegado a hora da gente se levantar como cristãos, jovens cristãos, entrar nas universidades defendendo a racionalidade plena da nossa fé. Jumenta falou? Ah, facinho. Noé, a arca, dilúvio, o paraíso, tem evidências? Milhares de evidências. Eu gosto do Chesterton, né? Porque ele tem as melhores frases, não tem? Pondé, outro dia, o melhor filósofo brasileiro, e o Chesterton, o melhor de todos. Chesterton disse uma coisa e o Pondé parafraseou. O Pondé vai nos nossos congressos do design inteligente e tudo mais. Ele é do design inteligente, mas ele não conta. Mas ele é, tá? Entre nós, não espalha. E aí, parafraseando Chesterton, Pondé disse isso. Quem não crê em Deus, crê no monte de bobagem. Crê em Deus. Creia no seu relato, creia na palavra, creia nas palavras que foram registradas naquele livro preto, que agora está num aplicativo no seu celular. Porque eles são dignos de toda a confiança. Pondé era ateu. Deixa eu contar essa, foi bem legal. Uma vez o Augusto Nicodemos marcou um debate entre eu e o Pondé na Casa do Saber em São Paulo. O tema era homem do barro ou do macaco. Pondé foi lá para defender o macaco, eu fui lá para defender o barro. Depois das nossas conversas, no final, o Pondé estava defendendo mais o barro do que o macaco. Quase que eu começo a defender o macaco. E aí passaram-se algumas semanas, a Folha foi fazer uma entrevista com o Pondé e falou, Pondé, você era ateu? Ele disse assim, eu era. Hoje eu creio em Deus. Aí eu recebi um monte de e-mail, Marcos, você converteu o Pondé. O homem que converteu o Pondé. Quem converte é o Espírito. Outro dia eu estava numa palestra e disseram assim, porque agora nós temos a ciência para governar, para entendermos a palavra. Para interpretarmos a palavra à luz da ciência. Por isso que a gente vê o Big Bang no Gênesis. Por isso que a gente vê a evolução lá, milhões e milhões de anos. Gente, quem é que interpreta a palavra? É o Espírito. Maldito o homem que confia no homem e na sua ciência, porque ela cai, ela está caindo. E a gente não quer cair junto, quer ficar com a palavra. Gente, Darwin matou Deus? Darwin matou Deus? Vamos explicar tudo à luz da evolução? Gene gay, outro dia disseram que era um gene gay. Você nasce gay. Fizeram um estudo, agora acabou de sair, o maior estudo sobre a genética do humano já feito com 500 mil pessoas. Concluíram o quê? Não há nenhuma evidência de um gene gay. É escolha.
É escolha. É a conclusão do estudo. Tudo agora, à luz da evolução. Darwin matou Deus, gente? Darwin morreu. As ideias de Darwin morreram. E o nosso Deus continua mais vivo do que nunca. Comprovado na ciência. A ciência nasceu com a percepção de que havia um Deus. Os grandes cientistas eram homens que criam em Deus. Homens que criam na palavra, na Bíblia. O maior cientista brasileiro, César Lattes, uma vez foi dar uma entrevista na Unicamp e falaram assim: César Lattes, você crê no Big Bang, crê na evolução? Ele falou: não dou bola para essas bobagens, eu creio na Bíblia. O maior cientista brasileiro, César Lattes. Tem um razoávelzinho aí que também fala que, sim, crê em Deus. Então, jovem, levante essa bandeira. Você crê em Deus. Você crê na sua palavra. E você está do lado da boa ciência, que diz que uma mente inteligente fez a vida e fez o universo e os fez prontos pelo poder da sua palavra. Incrível, não é? Olha, se você gostou da argumentação, a gente tem um grupo de malucos, beleza, quase 3 mil no Brasil, Sociedade Brasileira do Design Inteligente. A gente defende a racionalidade da percepção de que uma mente inteligente fez o universo e fez a vida. E dá liberdade para todo mundo interpretar essa mente da forma que ele gosta, filosófica e teologicamente. Felice, olha, www.tdibrasil.com. Rapidinho agora, olha, eu trouxe aqui os livros, a gente não trouxe muito, mas meus ajudadores estão aí para... Se você quiser adquirir, quando eu saio, olha, a Universidade Presbiteriana Mackenzie lançou o Discover Mackenzie. A editora Mackenzie está publicando uma série de livros sobre o design inteligente, as evidências que uma grande inteligência fez o universo e fez a vida pronto. Já tem 3 livros, olha, o Fomos Planejados, o Caixa Preta de Darwin, o Foresight. A gente trouxe aí com um desconto bem legal. Se você não conseguir comprar hoje, você entra no site da editora e coloca lá #Design Inteligente. Você ganha também um desconto um pouco menor, mas quase igual quando a gente traz nas nossas palestras. Então, olha, defenda a racionalidade da sua fé, adquira. A gente faz o máximo possível para ter o melhor preço e seja disponível para todo mundo. O Caixa Preta de Darwin é o grande livro do design inteligente. Acaba de ser traduzido para o português. O cara que traduziu é magnífico, sensacional, entende de bioquímica, fez uma grande tradução. Quem traduziu, Samuel? Eu, claro. O Foresight. Olha só, o Foresight, eu acabei de lançar nos Estados Unidos. Eu fui para os Estados Unidos, dei palestras por lá. Foi um show magnífico. Olha, para a glória e honra dele. A gente está exportando design inteligente para os Estados Unidos. Olha só que 10. 3 prêmios Nobel endossaram esse livro. 3 prêmios Nobel. Endossaram a tese de que uma mente inteligente fez o universo, fez a vida e os fez prontos. Que Darwin está morto. Que Darwin está morto. Então, às vezes, a gente fica pensando, nossa, a evolução é um consenso científico, Marcos. Consenso científico? Os biólogos todos acreditam na evolução? 1/3 já dos biólogos duvidam da evolução pelas nossas estimativas. A imensa maioria dos defensores do design inteligente na nossa sociedade é de biólogos. Então, a contra-revolução já começou. E quem viver, verá. Gente, eu gravei 9 palestras do design inteligente no curso Fiel de Liderança. Se você quiser assistir, tá bom? Magnífico. O final. Olha que família linda, né? Isso eu costumo dizer que é um exemplo de seleção sexual. Olha só que bem selecionado. A ciência revela Deus. Deus é o autor e consumador da ciência. E a sua palavra se revela. Porque Romanos disse, porque os meus atributos invisíveis, o meu eterno poder e a minha divindade serão vistas claramente na ciência. Fazei prova de mim. A fé é o firme fundamento racional das nossas esperanças. Então é esse Deus invisível, mas real. Esse Deus que criou o universo, criou a vida pelo poder da sua palavra, que disse haja luz e houve luz. Haja vida e houve vida, te criou a tua imagem e semelhança, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, de acordo com a nossa espécie, te fez pronto, fez o chimpanzé pronto e te fez pronto, seja nosso louvor,
seja a nossa glória, seja a nossa honra, ontem, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado. Gostou da salada? Falei para ele que ia fazer uma salada. Uma salada muito boa. Obrigado, Marcos. Muito obrigado. Nós ainda poderemos ouvi-lo. Você ficou com o seu papel e a sua caneta, então você tem alguns instantes agora, caso você ainda não escreveu a sua pergunta. E daqui a pouco, o pessoal da recepção vai passar para recolher essas perguntas e pelo menos algumas nós vamos tentar responder. Nós não, né, Marcos? E eu quero te convidar a se colocar de pé, assim você descansa um pouco, coloque-se em pé e descansa um pouquinho aí de estar sentado. E vamos louvar a Deus com uma canção. E depois dessa canção, nós teremos esse tempo de perguntas, tá bom? Então, nós não vamos fazer perguntas ao vivo, mas você pode escrever a sua pergunta e nós vamos recolhê-las. Nós vamos cantar mais uma canção que exalta o nome do nosso Deus e fala no meio que nós temos 10.000 razões para adorá-lo. E hoje nós ouvimos muitas aqui, né? E eu queria te convidar a cantar esse cântico que fala a respeito disso. Minha alma canta ao Senhor, somente ao Senhor. Minha alma canta ao Senhor.
não tem como não aproveitar este instante para orar e agradecer a este Deus grandioso. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor não precisava se revelar de forma tão clara e de forma tão evidente, mas por nos amar e insistir em cuidar de nós, o Senhor tem feito isso. Obrigado, Senhor. Eu peço ao Senhor, junto a cada um que está aqui, que o Senhor aumente a nossa convicção na pessoa do Senhor e também nos planos que o Senhor tem para nós. E que assim sendo, o mundo possa ser restaurado e transformado no sangue de Cristo e esperarmos a tua redenção e a volta do Senhor. Continue, Senhor, dando evidências, razões para a nossa fé. É o nosso clamor em Cristo. Amém. Por favor, tome o seu lugar. E você que já tem pergunta, por favor, levante a sua mão com o seu papelzinho. O pessoal da recepção vai passar para pegar. Aproveite essa oportunidade. Temos pessoas aqui, ó. Uma oportunidade única. Então aproveite e assim nós vamos conseguir desfrutar o máximo deste momento. Enquanto as perguntas estão chegando aqui, eu vou aproveitar para gastar o tempo com os avisos. Nós preparamos um cachorro-quente, então você pode colaborar com este evento, participando desse momento de comunhão. Você pode adquirir aqui em cima ou lá embaixo. Vai ser servido lá embaixo um cachorro-quente com suco e refrigerante à vontade. Então você que veio, continue aqui. Mesas estão organizadas lá embaixo, um lugar gostoso para você poder continuar conhecendo outras pessoas ou desfrutando a comunhão com quem você já conhece. Uma outra informação importante, alguém perdeu esta chave de carro, então procure com o pessoal lá na recepção no final também, tem um sapinho aqui. Podem me trazer as perguntas que já chegaram, por favor? Olha, vamos ler todas. Define em poucas palavras a diferença entre design inteligente e criacionismo bíblico. É uma ótima pergunta, eu falo sobre isso no Fomos Planejados também, tem um capítulo todo. O criacionismo bíblico é um empreendimento legítimo, não tenho dúvida nenhuma dúvida sobre isso, mas ele parte de pressupostos. Olha, eu sei tudo na realidade, quase tudo. Eu sei que foi Deus que fez, que tem anjos, que tem demônios. Eu sei por que ele fez, do que ele fez. Eu sei aonde estamos, para onde vamos. E eu vou na ciência tentar encontrar algumas evidências que corroborem essas minhas posições que eu já tenho. E a gente encontra muito. Mas, do ponto de vista científico, isso não é uma boa ciência, porque você já parte de pressupostos. O design inteligente vai partir do outro lado. É assim, só sei que nada sei, não sei nada na realidade. Então, os defensores do design inteligente não podem assumir, dentro do design inteligente, nenhuma posição pré-concebida, nenhum preconceito, nenhuma visão já de mundo. O defensor do design inteligente, ele só sabe que nada sabe, e ele vai seguir os dados e deixar se guiar pelas evidências e vai analisar as possibilidades, a evolução, o design inteligente. E a gente assim fazendo, jogando o jogo da ciência autenticamente, partindo de pressuposto nenhum, tem alguns pressupostos, né? Filósofos iriam falar isso. A gente tem a mente de Deus, o universo é racional, tudo bem. Mas nenhum pressuposto de como que a gente pode interpretar esse universo e a vida em relação à causa. E fazendo isso, a gente descobre que uma mente inteligente é a melhor inferência para a causa primeira do universo da vida. E a gente diz, olha, eu não sei quem é essa mente inteligente, porque a ciência não tem ferramentas para determinar. Aí o que eu faço com essa conclusão? Remeto para a teologia, para filosofia. A filosofia faz as perguntas. Bom, em quem seria essa mente? E a teologia responde. Eu acho, né? A minha teologia é o Deus bíblico. É o Deus bíblico que ganha de goleada. Entendeu a diferença, né? A gente parte de posições iniciais totalmente divergentes. Sei tudo, não sei nada. Quase tudo, não sei nada. A gente descobre aqui que foi uma mente inteligente, mas quando a gente joga para filosofia e para teologia, algumas interpretações diferentes existem, mas o Deus bíblico ganha de goleada. Então há diferenças, mas há uma convergência. Tá bom? Muito bem.
A próxima. A Pangeia foi no período Paleozoico. Como será possível os animais irem à arca por terra, uma vez que nesse período não havia, segundo a ciência, sim, se você interpreta a ciência como verdadeira, todas essas eras geológicas, essa divisão de vida, que os dinossauros foram extintos há 60 milhões de anos atrás, os humanos foram há 6 milhões que surgiram, separados do seu ancestral símio comum, não faz o menor sentido. Então, quem defende o dilúvio diz que isso não faz sentido. A Pangeia se dividiu há pouco tempo atrás, milhares, não milhões. Homens coexistiram com dinossauros que foram extintos há centenas, não milhares de anos. Não há 60 milhões de anos. Então, como que a gente interpreta isso? Interpreta dizendo que eles estão errados. Estão errados. Marcos, tenho visto um decréscimo no sacerdocismo, não só na área teológica, mas em todos os biológicos. O senhor vê uma razão para isso ocorrer, esse academicismo cristão? Olha, eu não sei o que você quis dizer com academicismo cristão. Estou tentando entender aqui. Não só na área teológica, mas em todas as faculdades humanas, biológicas e exatas. O senhor... depois você me fala, vamos conversar, eu não entendi muito bem a sua pergunta. Diante de tantas evidências da criação, haverá em todo esse universo vida humana além da nossa, em outro planeta? Isso é muito legal, eu acho. Porque a Carl Sagan doutrinou gerações, dizendo que existem milhões. Milhões e milhões, ele fez conta. E ele disse, olha, deve existir milhões. A gente gasta milhões de dólares todo ano prospectando ET no programa 7, né, vendo sinais de inteligência. Aí ficamos lá já há décadas procurando sinal de ET. Aí eu fico brincando, né? Como é que deve ser um sinal de ET? Deve ser assim, E.T., come home, E.T., come home. Aí eu peguei, né? Musiquinha de ET. Como é que deve ser musiquinha de ET, né? Aí disse o seguinte, gente, se tivesse milhões e milhões e milhões e milhões de outras civilizações, quando você colocava o telescópio no universo, o que você deveria ver? Vestígios, um satélite perdido de outro planeta, uma estação espacial, a gente não vê nada, o universo está vazio de sinais de evidência de outras civilizações, sabia disso? A gente nunca detectou nenhum oi de ET, né? Nunca. É o paradoxo de Fermi. Fermi disse uma vez, se tem tanto, cadê? Aí você tem que dizer o seguinte, olha, as civilizações, se tem milhões e milhões de civilizações, a gente deveria estar no estágio intermediário de evolução, certo? E deveria então existir milhares e milhares de civilizações muito mais evoluídas do que a nossa, tecnologicamente. E eles já deveriam ter chegado aqui. Chegou algum? Tem uns caras que vi aí, mas tomaram todas, né? Não foi. Aí, só qual é a única conclusão que você tem? Nós somos a civilização mais avançada do universo. Gente, milhões e milhões e milhões, nós somos a mais. Quem não crê em Deus, crê em coisas que são contrárias à estatística, não faz sentido. A gente deveria estar vindo, né, uma nave espacial assim, está vindo, perdida no espaço, porque é lixo, né? Pelo menos o lixo tecnológico, nada. Aí o cara fala assim, e na Bíblia, Marcos? Na Bíblia... Olha, tem irmãos nossos, irmãos meus, que acham que tem outras civilizações por aí. Você sabe disso, né? Que tem outras teologias. Eu respeito, mas eu não concordo. Por quê? Porque tem uma passagem na Bíblia que diz o seguinte, nós somos a noiva de Cristo. Se eu chegar lá no céu e ver outros, eu vou falar, Senhor, você tinha outra, hein? Gostou dessa, né? Também. Falei que não ia pular nenhum, mas essa aqui eu vou. Como explicar os crânios de ancestrais? Crânio de ancestral? Da onde você viu isso? Os hominídeos? Da onde você viu isso? Gente, não tem um hominídeo sequer em pé hoje. Sabia disso? O homem de Java, Neandertal, Lucy, caíram todos.
teve um deles, que eu tenho toda a relação do Fomos Planejados, eu conto todos os hominídeos. Foi um único dente de porco, de um tipo raro de porco, que pegaram aquele dente, pegaram e construíram toda uma história, tiraram a foto do bicho, né? Falaram, que coisa linda. O Homo naledi é o último hominídeo que foi encontrado. Fizeram uma grande alarde no mundo inteiro. Gente, quando você tem $1 milhão, acha R$1, você nem baixa para pegar, baixa. Agora, você não tem dinheiro nenhum, você acha R$1, o que você faz? Pode ser que eu compre um pãozinho, passo uma manteiga. Por que eles fazem esse grande alarde? Porque eles não têm nada, eles acharam R$1. Aí o Homo naledi, o cara deu um beijinho, lembra que ele deu um beijinho? Cara, ele ficou tão contente que achou um negócio que ele deu um beijinho. Aí foram fazer a datação do Homo naledi, sabe o que descobriram? Ele é 10 vezes mais recente do que deveria ser. Aí eu pus lá, aí eles fizeram a foto, tiraram a foto do bicho, né? Você fala, nossa, assim. Eu falei, gente, não é Homo naledi, isso é Homo nalisa. Uma obra de arte. Então, olha, no meu livro eu falo sobre os crânios de Dmanisi. Alguns anos atrás, na Geórgia, um país do lado da Rússia ali, da Ucrânia, né, da onde vieram meus antepassados. O que aconteceu? Encontraram numa mesma cova 5 crânios. O crânio número 5 foi dado para os paleontólogos. Eles encontraram características de 3 hominídeos no mesmo crânio. 3 hominídeos no mesmo crânio. Pode, ele viveu metade com 1/3 do crânio num período, no Paleozoico, no outro no... Pode. Aí, sabe qual é a conclusão do artigo? A variabilidade dos crânios humanos há 2 milhões de anos atrás era muito grande, como é hoje. Gente, dá uma olhada do lado, olha do lado. Olha do lado, dá uma olhada na cabeça do seu irmão. Aquela meba evoluída, cabeçuda, que está aí do lado. Sabia que se nós fôssemos fossilizados agora, viria um evolucionista aqui e construiria toda aquela sequência de hominídeos com o crânio de você. Aquele lá é o Homo sapiens, aquele lá é o Tabajaropithecus. Conhece o Tabajaropithecus? Gente, esquece, durma em paz. Os hominídeos foram construídos com uma intenção de comprovar a evolução, mas ele não tem mais nenhum, eles caem todos. Eu digo assim, ó, você quer ficar famoso? Você pega 2 pedacinhos de osso, cola com durepox e pum, achei. E aí todo mundo fica acreditando por um certo tempo. Quando cai, contaram para vocês que a datação do carbono 14 do Homo naledi deu muito menos do que deveria? Não, eles não contam. Eles ficam esperando o próximo. Então esqueça, durma em paz. O homem sempre foi homem, chimpanzé sempre foi chimpanzé nesse planeta. Nesse planeta. A variabilidade do crânio humano é muito grande, E aí a gente fica olhando assim, nossa, todos os hominídeos caíram, não tem nenhum em pé. A Pangeia, isso aqui já respondi. Olha, aqui está falando sobre a separação dos continentes e como que essa especiação ocorreu. Gente, sabia que tem fóssil de canguru por todo o planeta? O que aconteceu então? Depois que os continentes começaram a se separar, os animais começaram a se procriar e se dividir. Agora, o planeta é completamente diferente. Os continentes têm climas totalmente diferentes. E parece que só na Austrália que eles conseguiram se manter vivos. Foram extintos para o resto do planeta. Então, como é que eles chegaram em todos os continentes? No começo eles estavam muito próximos. Até hoje, né, muitos continentes você consegue ainda passar, né, tem pontos muito próximos. Então houve uma distribuição de todos esses animais pelos continentes diferentes. Como os climas ficaram extremamente diferentes nesses continentes, desertos e tudo mais, espécies foram extintas em alguns continentes e preservadas em outras. Olha, tem muitos. Olha, na Argentina tem locais assim que se encontra fósseis de baleias, assim, uma quantidade imensa de fósseis de baleias. Parece que elas foram aprisionadas lá durante os... Evidências e mais evidências. Então é esse problema, né, de você ter hoje diferentes espécies em diferentes continentes, se explica muito bem à luz
dilúvio, a luz do dilúvio. Vamos nós. Como surgiram as diferentes raças? Isso é muito legal, porque a evolução diz que nós temos raças diferentes, não temos? Temos raças superiores e raças inferiores. Hitler usou o termo evolução por toda a sua obra. E ele foi influenciado fortemente pelos conceitos da evolução de Darwin, a gente não tem dúvida nenhuma. E perseguiu quem? Homossexual, judeu. São 4. Negros, ciganos. O conceito de raças nos levou a imaginar, por exemplo, que a raça negra era inferior. Você é negro? Você sabe disso, não sabe? E você sofre com isso até hoje, não sofre? Durante o início do século XX, nos Estados Unidos, negros foram colocados com chimpanzés em jaulas de zoológico para exposição da evolução. Alguém semelhante a você esteve numa jaula junto com o chimpanzé. Por quê? Porque negro era uma raça inferior. Você viu o que eles fizeram com os aborígenes na Austrália? Tanta coisa, não foi? Agora, temos raças superiores e inferiores à luz da evolução? Sim, mas à luz do design inteligente, somos todos iguais, feitos prontos. Agora, o negro é uma raça inferior? Uma raça inferior, gente? Você é brancão, né? Você é branco, branco, branco. Chega perto do espelho e fala assim: Senhor, graças te dou por essa cor branquinha que eu tenho. Gente, você é um deficiente em melanina. Você vai na praia, você tem que se plastificar. Quanto mais melanina, melhor. Você vê o negão tem 90 anos, você fala assim, cara, quantos anos? 25. Melanina, menos câncer de pele, proteção solar. A melanina te dá mais vigor muscular. Ninguém ganha de negro numa corrida. Ganha? Não ganha. E aí você vai falar o seguinte, cara, aquele cabelo Black Power é magnífico, não é? Você já pegou um Black Power bonitão assim, pôs a mão e faz tom, é um capacete. E aí você sua com o cabelo Black Power, fica um ventinho geladinho lá dentro, é um capacete com ar-condicionado, protegendo seu cérebro. Olha, somos todos iguais, todos humanos. Um dia que te perguntarem a sua raça, porque tem várias raças lá, você escreve assim, ó, porque sempre tem others. Você risca no others e põe assim, human, humano. Somos todos humanos. Mas se tem uma raça superior, é a raça negra. Não é, Samuel? Cara, o que é isso? De onde veio essa ideia, né? Então, dê graças a Deus, né, pela sua negritude. Foi demais. A gente está perdendo a melanina, né? Então esquece essa história. Ó, eu levantei a bola dos negros, mas somos todos iguais, todos iguais. Se você não tem melanina, você é deficiente. Deveria ter um pouco, pelo menos, não é? Para proteger a sua pele. Então, da onde veio a ideia de raças? Mas tem tanta diferença, não tem? O nosso código genético, ele é um magnífico. Ele tem o splicing alternativo, o overlapping genético. Ele brinca com os blocos de informação de diferentes cromossomos. Então, quando a raça humana foi para a África, onde estão os negros? Na linha do Equador. Onde estão os brancos? Nos polos. Aí, quando o negro foi para a África, ele precisou de mais e mais melanina, mais e mais melanina. O rapaz foi lá para a Finlândia, não bate sol. Aí, perdeu a melanina, perdeu o cabelão, ficou com aquele cabelo ralinho, não é? Não foi assim? Agora, se você pega o negro e coloca na Finlândia, você tem que dar suplemento de vitamina. Aí você pega o finlandês e coloca na África, tem que plastificar. Nem com 60, 70 de protetor solar ele sobrevive. Então, quando a gente usa o arsenal genético, a gente vai usando, a gente é extinto. Então, essas pequenas diferenças... Sabe que não tem gene negro? Gene branco? Não tem. A nossa diferença... Você raspou a sua pele, você não vê mais diferença nenhuma. Nenhuma. Corta o cabelo e raspa a pele, você não consegue saber quem é negro e quem é branco.
Então a diferença é tênue, tênue. O japonês, sabe o que é isso aqui? É só esticar o olhinho. Não tem 3 olhos, tem? O japonês tem 3 olhos? É só um pouquinho mais esticado, as diferenças são tênues, tênues. Muito bem. Fala aí quando eu tenho que parar, viu, pastor? É verdade que algumas pessoas se tornam ateias por falta de problemas? Muito legal. Por que você se torna ateu? Douglas X escreveu um livro, chama Undeniable. A gente está traduzindo para o português. E a tese do Undeniable é a seguinte: toda criança crê em Deus. Sabia disso? Toda criança crê em Deus. Várias e várias pesquisas já foram feitas, crianças chinesas, na Índia, na tribo de índio, no Brasil, na Austrália, em todos os lugares, todas as crianças creem em Deus. Por que todas as crianças creem em Deus? Porque crianças são pequenos cientistas. Ele vai pôr um dedo na tomada, passa a crer no elétron. Ele nunca viu, mas ele crê no elétron. Você crê no elétron, não crê? Você já viu o elétron? E aí ele pega, eu sempre dou esse exemplo, deixa um chocolate em cima da mesa. Aí ele volta, o chocolate está aberto e mordido. Ele vai ver assim que a mordida é igualzinha do irmão. A menina pega e fala com a mãe: mãe, o meu irmão comeu meu chocolate. A mãe pergunta: minha filha, você tem evidências para a sua tese? Fala: mãe, estava embrulhado. Olha que arcada dentária é do meu irmão, eu tenho certeza. E aí toda criança no livro fala o seguinte: quando ela chega, ela observa o universo, ela pergunta para o pai: pai, quem fez tudo isso? Você já perguntou isso para o seu pai? Toda criança até 16, 17 anos crê em Deus. Aí ele diz: quando é que nós passamos a não crer mais em Deus? Quando a gente chega em 16, 17 anos. Por quê? Porque a gente pega lá e eu não gosto dele, ele é mau. Eu não gosto dele. Por quê? Porque talvez eu não possa ir para a balada. Caí na gandaia. Não é assim? Olha, fui abusada pelo meu pai. Não creio em Deus. Olha, foi isso, não teve. Não são essas situações. Aí o que você passa a fazer? Você passa a negar o absoluto que é Deus. Eu ponho no meu Face várias vezes, já pus: olha, se você é ateu, me desculpe, eu não creio em você, porque eu não creio em ateu. Você sabe que ele existe, não sabe? Talvez tenham alguns ateus aqui. Você sabe que ele existe, é lógico que você sabe. Mas você decidiu negá-lo. Agora tem um evento muito legal. Eu vou contar para vocês. Que comprovou a minha tese, que ateu não existe. Um amigo meu, Luiz Fernando, junto com a sua família, com a sua esposa e sua filha, estavam indo para Londres buscar o seu filho, que estava estudando lá. Saíram de São Paulo naquele voo da TAM que ia para Londres. O que aconteceu no voo da TAM? Não sei se vocês ouviram falar, mas no meio do voo, o piloto tem uma pane geral elétrica no avião. Foi catastrófico, só tinha uma bateria de reserva lá. Ele abre o microfone para falar com a torre e, de engano, fala com todo mundo na cabine. E está falando assim: torre, estou avisando que estamos com uma pane elétrica geral. Situação gravíssima, a chance de pousar é mínima, mas vou tentar. E ele foi tentando, foi para Belo Horizonte, ele pousou em Belo Horizonte. Aí eu falei: Luiz Fernando, o que aconteceu no avião? Luiz Fernando, ele falou: Marcos, todos orando e rezando. Eu falei: cara, nenhum parado, não, todos. Foi uma reza e uma oração geral, absoluta. Eu falei: cara, nenhum, Marcos, eu fiquei olhando. É meu amigo. Todos rezando e pedindo a Deus. Então, sabe aquela história, ateu até o avião começar a cair? Tese confirmada. Então, quando a gente passa a não crer em Deus, quando a gente decide negá-lo, você sabe que ele existe. Eu falo: ateu dá um trabalho, não dá? Ser ateu. O cara fala assim: ateu lê muito, é erudito. Assim, o jovem de 16, 17 anos se torna ateu. Aí as menininhas falam assim: nossa, que belezinha, agora eu vou ficar apaixonado por ele, porque ele se tornou um erudito. Ele não crê mais naquelas besteiras da Bíblia, não é assim? E as meninas começam a gostar mais dele. Gente, ele vai criando um monte de bobagens. Ser erudito é crer em Deus, viu? E aí ele pega, fica achando que ele tem evidências e evidências,
Mas ele sabe que aquilo lá não faz sentido. Então o que ele faz? Ele começa a ler. Aí ele lê Nietzsche. Nietzsche era um louco. Dawkins, né? E ele vai dormir com, nossa, agora eu me convenci que Deus realmente não existe. Aí no outro dia ele acorda, vê a galinha, viu o nascer do sol, ele fala, nossa, olha Deus aí de novo. E aí ele lê, né? Ô, gente, ateu dá um trabalho, não dá? Ser ateu. Agora, crer em Deus é facinho. É só abrir os olhos, contemplar a natureza, não é assim que a Bíblia fala? Porque os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e divindade, se vê claramente nas coisas que foram criadas. A gente nem gosta de ler muito, né? Preguiçoso. Leia o Fomos Planejados, pelo menos. Tá bom? Entendeu de onde vem os ateus? Não veio? Não entendeu? Muito bem. Próximo. A terra. Tem algumas perguntas que eu fico pedindo a Deus que ninguém me faça. Uma delas é se Adão tinha um umbigo. Até hoje eu não achei uma boa explicação. Eu acho que tinha, porque sem umbigo fica feio. Outro é por que Deus criou o pernilongo. Rapaz, até hoje eu não consegui descobrir. Pernilongo, se você tiver uma boa explicação para pernilongo, vem falar comigo que eu estou procurando. E a terceira é se a terra é plana. Parece que ela é bem redondinha, gente. Essa aqui é a mesma história após o dilúvio, as áreas, os continentes estavam separados? Não. A separação tinha se iniciado, mas você vê que hoje muitos continentes ainda são até interligados, ou estreitos bem curtinhos ali, com pequena navegação rapidinha você conecta. Então essa separação, ela se inicia no dilúvio e vai ocorrendo. Os animais têm tempo de se distribuir quase que homogeneamente em todos eles. Aí os continentes vão se separando e as condições vão sendo cada vez diferentes. Por isso que alguns são extintos em alguns continentes, outros não. Por isso que na Austrália, né, alguns bichos parece que só sobreviveram lá. Incrível. Em outros continentes, tá bom? Deixa eu ver. Pastor, quando der o tempo, aí o senhor me fala. A última, né, pastor? Vou pegar mais. Olha, comente sobre a impossibilidade do surgimento da vida nos mares primitivos. Naquela história da sopa primordial. Ótima essa pergunta. O Discovery Institute, nos Estados Unidos, lançou uma série chama Science Uprising. Tem o episódio número 5. James Tour, um dos maiores cientistas da atualidade, fala sobre a evolução química. E ele usa 2 adjetivos, ridícula e falaciosa. Aí eu dei uma entrevista no podcast do ID the Future, falando, olha, não é só ridícula e falaciosa, é impossível. Não é só impossível, é muitas e muitas e muitas vezes impossível. Então, assim, você acreditar que naquela sopa primordial surge uma vida é uma ilusão absolutamente impossível. Porque, olha, aqueles experimentos de Stanley Miller, eu comento no meu livro, tudo que Stanley Miller quis refutar foi o que ele demonstrou, somente inteligentes poderiam formar alguns blocos fundamentais para a vida. Mas aqueles blocos fundamentais seriam suficientes? Absolutamente não. O meio que produz açúcar não produz base nitrogenada, o meio que produz base não produz açúcar. A ribose, né, se você faz ribose em qualquer tipo de experimento químico, você produz os dois, ribose L e ribose D, a mistura racêmica. E a vida é enantiomericamente pura. Guardou o nome? Guarda aí, irmão. Na próxima oração você fala, Senhor, agradeço porque sou enantiomericamente puro. Então poderia ser LD, mas o açúcar do DNA só pode ser D, ou L, teria que ser puro. Os aminoácidos são misturas racêmicas.
Os aminoácidos têm o grupo amino que tem que reagir com o ácido, mas você tem 20 grupos R's laterais, e as reações entre esses grupos laterais, entre si mesmo, com o grupo amino, com o grupo R, são muito mais favorecidas. Então, por isso que eu escrevi no meu livro, a única coisa que uma sopa primordial poderia ter formado nesse planeta é um composto orgânico que os químicos orgânicos sintéticos normalmente obtêm nos seus laboratórios. Qual seria? O porcariato de qualquer coisila. Entendeu? Jamais, aquilo é uma ilusão. Fallacious, ridiculous. Foram os termos que um dos maiores cientistas da atualidade falou sobre a evolução química. E aí eu disse, não é só isso, é impossível, é muitas e muitas vezes impossível. O mundo do RNA tem fosfato, tem ribose, tem bases nitrogenadas. As reações do fosfato com ribose são extremamente lentas, só são catalisadas por enzimas, que são codificadas pelo RNA. Então o RNA teria que existir para sintetizar uma enzima que tornaria possível a sua primeira síntese. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Gente, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem vota na galinha? Quem vota no ovo? Gente, quem como eu vota numa galinha com o ovo dentro? A galinha veio com o ovo dentro. A galinha da vida veio com o ovo dentro. Então esquece, é uma ilusão você imaginar que evolução química ocorreu. A evolução do cosmos, o cara fala, nossa Marcos, maravilha, já foi explicada pelo Big Bang, já foi explicada pelo Big Bang. A antimatéria sumiu. 96% da matéria nunca descobriram, fala que é matéria escura, é o grande saci pererê da ciência, todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu. Pedrinhas batendo não se agregam. Uma rocha incandescente, uma esfera incandescente, que é o nosso planeta, esfria. Da onde veio a água? Ah, foi Júpiter que atraiu blocos de gelo para o planeta e jogou aqui. Quem não crê em Deus, crê nessas bobagens. Faz sentido? Não, o bloco de gelo tem que fazer assim, ó, pum, e acertar a Terra, que é pequenininha. Foram medir a razão isotópica da água, dos hidrometeoritos, com a água da Terra não bateu. Então o modelo é repleto de problemas. Outro dia o Papa falou assim, olha, a evolução ocorreu e o Big Bang ocorreu. Mas Deus é indispensável para o Big Bang e para a evolução. Aí me perguntaram, o que o Papa quis dizer com isso, Marcos? Eu disse assim, olha, o que o Papa quis dizer é só o Papa que sabe o que ele quis dizer. Porque às vezes a gente diz alguma coisa, depois a gente fala assim, ó, não foi isso bem que eu quis dizer, não é? Então você tem que perguntar para ele, mas o que eu acho que o Papa quis dizer foi o seguinte, a evolução e o Big Bang tem tanto milagre, que só Deus para dar jeito. Outro dia perguntaram para o Michael Behe, Deus guiou a evolução? Guiou o Big Bang? Ele falou assim, olha, não sei, porque Deus é Deus, podia ter feito de qualquer jeito. Deus é Deus. Eu discordo, né? Deus não poderia guiar um processo natural não guiado, não poderia ser cruel com a vida, jogar lego com a vida, ter feito, não gostou, fez, não gostou, pum, fez, gostou, porque é isso que eles dizem. Aí eu disse o seguinte, ó, tá bom, discordo, mas ele falou assim, ó, Deus é Deus, podia ter feito de qualquer jeito. Eu só sei um jeito que ele não fez. Falei, o menino perguntou, qual foi, Michael Behe? Ele falou assim, com a evolução e o Big Bang, porque não faz sentido do ponto de vista científico. As evidências não batem. Então ele vai passar o filme, não vai? Uma coisa a gente tem certeza aparece hoje pela luz da ciência, ele não usou a evolução, ele não usou o Big Bang. Parece que ele chamou as coisas pelo poder da sua palavra. Haja luz e houve luz, bum. Haja vida e houve vida, bum. Haja vida nos mares e houve vida nos mares. Haja vida na terra e houve vida na terra. Tá bom? Muito obrigado, gente. Foi 10.